certeza que vocês vão tirar muito proveito desse momento de conversa, tá? E a gente queria deixar assim, vocês, alunos, muito à vontade, né? Todo o pessoal que está participando, em perguntar, em participar, em dar essa abertura, porque a colaboração de vocês, enfim, é fundamental, porque o objetivo é focar mesmo no que a gente pode auxiliar vocês de alguma forma, tá? E aí eu vou passar para a Camila dar algumas orientações referentes à lista de presença, e daí já volta para você, tá, Ari? Daí a bola fica contigo, você fica à vontade aí. Sim, senhora. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui nessa conversa que tenho certeza que será maravilhosa com a nossa parceira de alguns anos, Ariana. Espero que vocês, alunos, participem, interajam com ela no momento que ela der a palavra para vocês, tá? No final dessa conversa, eu vou colocar aquele link da lista de presentes aqui no chat, tá? Aí vocês acessam, respondam lá para garantir o bônus de vocês. Se alguém tiver alguma dificuldade para responder, pode ficar tranquilo que a gente vai fazendo junto, tá bom? Ariana, passa a palavra. Oba! Bom, primeiro eu vou começar aqui. Sou muito fã desta equipe do EJA, do SEJA de Mogi. Muito fã da Mônica, muito fã da Camila, muito fã dessa equipe inteira e com certeza muito fã dos estudantes todos, porque não é fácil, né, gente? A gente, com a vida caminhando, a gente conseguir achar um tempo para retomar os estudos, para ir atrás daquele sonho que ficou às vezes paradinho, escondidinho no canto aí. E vocês já começam, quando vocês vão atrás desse sonho, vocês já começam mostrando que quem tem as rédeas da vida aí na mão são vocês mesmos. Ninguém fica parado esperando a vida passar. E eu acho que isso merece um reconhecimento assim diário. A gente vai falar um pouco sobre essa possibilidade, sobre essa habilidade da gente reconhecer as nossas conquistas todo dia. Eu vou só pedir para vocês o seguinte: eu me empolgo. A Mônica já me conhece, a Camila já me conhece. Eu me empolgo, eu falo rápido, eu quero trazer um monte de informação de uma vez. Então, se estiver muito rápido, vocês me cortem. É para ser um bate-papo. Eu não quero ficar aqui falando sozinha. Eu quero que vocês perguntem, vocês falem, interrompem, traz coisa nova, porque eu acho que fica mais gostoso se a gente for conversando. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre o que é esse Setembro Amarelo, falar um pouco sobre por que existe esse mês, né? Por que existe essa... Todo mês no Brasil tem uma cor. Setembro ganhou a cor do amarelinho, porque é um mês em que a gente fala sobre a valorização da vida, sobre a importância da gente criar uma rede de apoio para enfrentar as coisas difíceis da vida. E a gente está saindo, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente está saindo dessa pandemia maluca que pegou todo mundo no susto. Então, ela não vai passar, ela não vai acabar de um dia para o outro e a gente vai voltar a viver normalmente. A gente vai carregá-la com a gente dentro da nossa cabeça, do nosso coração, do nosso sistema emocional. A gente vai carregar essa pandemia para o resto da vida. Então, quem já tinha uma tendência a ficar um pouco mais triste, a ficar um pouco mais angustiado com as coisas, com certeza, durante essa pandemia, viveu isso de uma forma muito mais forte. E quem era mais otimista, quem já era mais, assim, tinha mais facilidade de brincar com as coisas, de dar risada de tudo, de levar na esportiva as coisas difíceis, precisou também se reinventar, porque nem deu tempo da gente levar na esportiva nada, né? A coisa foi tão assustadora e foi tão grave que a gente não teve nem tempo de fazer isso. Então, só para a gente entender, vou tentar fazer aqui uma linha do tempo para a gente se achar. Quando a gente fala em Setembro Amarelo, a gente está fazendo uma referência, a gente está lembrando a memória de um adolescente dos Estados Unidos, que era um rapaz normal, ele tinha 17 anos, era um rapaz normal, tinha uma vida comum, como a de todo mundo, ele estudava, fazia trabalhos, fazia bico, né, aqui a gente chamaria de bico, e ele tinha um sonho de comprar um carro, o sonho dele era comprar um Mustang, que é um carro típico lá americano. E aí, depois de trabalhar em alguns verões, fazer uns bicos lá, ele comprou um Mustang velho, acabado, caquético, todo destruído, e foi arrumando aos pouquinhos. O sonho dele era consertar, era fazer aquele carro ficar incrível, do jeito que ele imaginou.
E aí ele foi reformando, esse carro foi ficando bacana, ele tinha muita habilidade, tinha muito talento de conseguir as peças, de montar, de fazer a parte mecânica. Ele que fez com as próprias mãos, praticamente, ele refez o carro todo. E aí, só que a família percebia que ele tinha umas dificuldades de relacionamento, a família percebia que às vezes ele tinha umas questões difíceis de convívio com algumas pessoas. A família pensava mais ou menos assim, é adolescente é meio fechado mesmo, adolescente é mais na dele. Então, eles tentavam ajudar, tentavam chegar perto de alguma forma, mas ele não dizia nada. Para ele dizia que estava tudo sempre bem. E estava lá feliz com o projeto do carro. E o carro ficou pronto, ele ficou todo orgulhoso, ficou todo feliz. E aí, logo em seguida, quando ele conseguiu realizar esse projeto do sonho, ele acabou tirando a própria vida. E aí isso virou, né, foi uma coisa que assustou todo mundo, porque a família percebeu que ele tinha algumas dificuldades de relacionamento. Mas ninguém imaginava que a tristeza ou que a angústia dele fosse tão grande a ponto de chegar nesse nível. E durante o enterro, o velório dele, estava todo mundo muito triste. Os amigos fizeram quiseram fazer uma homenagem para ele, distribuíram lacinhos. São esses lacinhos que a gente usa até hoje, né? Da campanha da AIDS, do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa. A gente tem sempre um lacinho que o pessoal pendura na roupa. Só que o desse menino, do Mike, foi amarelo, porque o Mustang dele era amarelo. Então fizeram essa homenagem com fitinhas amarelas e cada fitinha tinha uma mensagenzinha de apoio assim, para as pessoas, meio que dizendo assim, olha, se você estiver passando por um problema que você não consegue conversar ou que você precisa de ajuda, mas não sabe a quem recorrer, procura a gente, né? Procura os amigos do Mike, porque a gente vai, de alguma forma, a gente vai tentar te ajudar. E aí isso correu o mundo inteiro, todo mundo, né, que sabe dessa história fica muito triste. E aí aqui no Brasil, em 2015, a gente aderiu ao Setembro Amarelo. Ele é muito novo, é uma coisa que ainda tem muita gente que tem medo de falar, é muito difícil falar sobre suicídio, as pessoas ficam com muito preconceito, com muito medo. Tem muita gente que acha que se falar sobre esse assunto vai estimular as pessoas a fazerem isso. E não é bem assim, claro que a gente precisa saber como falar, onde falar, com quem a gente está falando, mas de modo geral, quanto mais a gente conversa sobre um problema, mais a gente entende esse problema e mais a gente tem condição de buscar ajuda para resolver aquilo. Pensa que vocês têm, por exemplo, vou fazer uma coisa feia aqui, vou falar da minha dificuldade, do meu medo com a matemática. Eu sempre achei matemática um negócio muito difícil, muito difícil. Eu não entendia, quando eu ia fazer os exercícios, às vezes o professor estava explicando, eu entendia na hora, mas quando eu ia fazer os exercícios sozinha, aquele negócio parece que saía da minha cabeça. Gente, eu achava a coisa mais difícil do mundo fazer uma prova de matemática, eu tinha medo mesmo. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que quanto mais eu tivesse medo daquilo, claro, enquanto eu era pequena, eu tive medo o tempo todo. Quando eu cheguei no ensino médio, que já era um pouco maior e tal, eu comecei a entender que se eu continuasse arrastando o medo dessa matemática para onde eu fosse, ela sempre ia ser um bicho de 7 cabeças. E um dia eu ia ter filho, um dia eu ia trabalhar com educação, porque eu comecei trabalhando na educação, não dava. Imagina se uma pessoa me faz uma pergunta de um assunto que eu tenho medo de responder, como que eu vou ajudar aquela pessoa? Não tinha como. E aí eu comecei a entender que quanto mais eu tivesse medo daquilo, mais aquilo ia virar um monstrão enorme na minha cabeça e ia me devorar. O que eu comecei a fazer? Comecei a procurar as pessoas que eu achava que sabiam mais matemática do que eu, que era muito fácil, porque na minha cabeça todo mundo sabia mais daquilo do que eu. Então eu conversava com meu irmão, conversava com os outros alunos da turma, conversava com o pessoal que era louco por matemática, e aí a gente começou a trocar. Eu era muito boa em português e história, e tinha sempre uma galerinha que era boa em matemática, química, essas coisas que eu achava difíceis. E aí a gente começou a trocar. Eu ensinava um pouco, eu ajudava eles a perder o medo do português, da história, e eles me ajudavam a perder o medo da matemática. Eu não vou dizer que eu virei uma grande compreendedora da matemática, mas eu já sei me virar bastante, assim, eu perdi o medo. Então hoje, quando meu filho, por exemplo, vem me perguntar alguma coisa, eu olho para aquele negócio, eu respiro fundo e tento fazer com ele. Se eu acerto, se eu entendo, a gente faz uma boa.
Se eu não sei, porque também com o tempo a gente vai esquecendo algumas coisas, se eu não sei, não tem problema nenhum de perguntar, de olhar no Google, de procurar um vídeo no YouTube, ou de perguntar para meu marido, sabe um pouco mais, aí eu pergunto para ele, falo, como é que você acha que resolve isso aqui? E aí eu fui percebendo que fazer isso me ajudou a colocar a matemática num lugar normal, ela não é mais um monstro assustador, e me ajudou também a não espalhar o medo, porque se eu tivesse alimentado esse monstrinho dentro de mim, eu com certeza ia fazer os meus filhos terem medo também da matemática, porque toda vez que eles chegassem com esse problema, lá ia gente, eu juro que eu não vou prestar atenção nos comentários, porque se eu for olhar, eu vou querer responder e perco o foco, mas eu vi que alguém também tem medo de matemática. E aí, é muito curioso, né? Porque se a gente não prestar atenção, o medo, além de engolir a gente espalha ele. Porque eu ia sem querer ensinar esse medo para todo mundo que chegasse perto de mim, para os meus filhos, para os meus alunos, para todo mundo que chegasse perto de mim com esse assunto. E aí, com as questões de saúde mental, o suicídio é uma questão de saúde mental, também tem isso. A gente tem medo ou tem vergonha de falar de depressão, a gente tem medo de falar que a gente tem emoções que a gente não sabe muito bem. Nossa, acontece tanta coisa, a gente tem vergonha, tem muita gente que tem vergonha de dizer que precisa, que o médico encaminhou, que a gente faz terapia ou precisa fazer terapia, porque a gente foi criando no Brasil uma compreensão de que, nossa, quem tem problema de saúde mental é doido, quem precisa de terapia, quem precisa de psicólogo, quem precisa de psiquiatra, é maluco. E, gente, não tem nada a ver. Se a gente for espiar a história do Brasil há pouco tempo atrás, há 50, 60 anos atrás, a gente tinha em Minas, tem alguém que é de Minas aqui? Não, nenhum mineirinho. A gente tinha em Minas... Sim, professora, eu sou filha de mineiro. Eu não sei quem está falando comigo, mas alguém é filho Sou de mineiro. a Vânia. Oi, Vânia, eu sou filha de mineiro também, meu pai é mineiro. E olha só que curioso, em Minas, até pouco tempo atrás, a gente tinha o maior hospital psiquiátrico do mundo, que era um hospital, que na verdade não era um hospital psiquiátrico, ele era um hospital para curar, para tratar doenças que não tinham cura. Então, antigamente, as famílias não sabiam lidar, por exemplo, a gente não sabia que autismo era autismo, né? A gente não sabia que não era uma doença, que era era um conjunto de características. Então, as famílias tinham uma criança autista, não sabiam lidar com aquilo, mandavam para esse lugar, porque é uma coisa que, teoricamente, não precisaria ter uma cura. Não tem, a gente não sabe lidar, manda para um lugar onde teriam especialistas para cuidar. Aí, as mulheres, às vezes, tinham TPMs muito graves, ficavam muito nervosas, muito exaltadas, muito irritadas no período da menstruação, só que, como isso acontecia muito, o pessoal dizia que eram histéricas, mandava para fora também, mandava para esse hospital. A pessoa tinha tudo que não fosse normal, tudo que fugisse do padrão, ia para esse hospital. E aí, claro que nesse hospital também tinham pessoas que tinham questões de saúde mental de verdade, transtornos mesmo de saúde mental. E aí esse hospital ficou conhecido como o manicômio de Minas Gerais, que era um lugar gigante, era quase uma cidade. Aqui em Mogi a gente tem o antigo hospital que o pessoal aqui chama de Hospital dos Leprosos, que também é uma cidade. Esse hospital de Minas conseguia ser maior do que esse de Mogi, e era só para essas pessoas que teoricamente não se adaptavam. Só que aí historicamente, o tempo passou, claro, muitas denúncias de maus tratos, de coisas erradas foram acontecendo, graças a Deus a lei foi avançando, o Brasil foi podendo falar mais sobre as coisas, foi podendo discutir mais esses assuntos que pareciam muito cabeludos, e aí a sociedade foi entendendo que, olha, tem coisa que não adianta a gente esconder, é melhor a gente trazer para perto da gente, a gente conversar, a gente falar sobre isso, porque mais gente sabendo, maior possibilidade da gente ter boas respostas, ter respostas esquisitas, como excluir todo mundo. Imagina se a gente fosse excluir todo mundo que é diferente da gente e colocar num lugar longe, a gente não ia, né, não existe. E aí, depois de muito tempo, fazendo buscas históricas, desses pacientes que ficaram nesse hospital, eram assim com gente que tinha síndrome de Down, nada a ver com loucura,
com ser maluco, com registros de muitas pessoas que tinham autismo, que também não tem nada a ver com isso, muitos registros de gente que tinha depressão. Então, o que o pessoal começou, historicamente, o que o pessoal começou a descobrir é que era muito comum a gente excluir as pessoas da sociedade só porque elas eram diferentes da gente. Então, a pessoa ficava, vamos pensar em tempos de hoje, né, perder um parente. Aí a pessoa, obviamente, quando a gente perde um parente que é próximo, a gente fica triste. Essa tristeza, a gente entende que em algum momento essa tristeza do luto, essa tristeza da perda vai acabar, e em algum momento a pessoa vai retomar as coisas da vida de uma forma normal. Algumas pessoas não conseguem fazer esse processo tão rápido quanto a gente acha que devia ser. Aí, se isso acontecer, se essa situação fosse há 60 anos atrás, 70 anos atrás, o que uma família dessa ia ver? Ai, poxa, fulana Mariazinha aqui não melhora nunca do luto, sei lá, ficou viúva e nunca melhora desse luto, a tristeza dela nunca acaba. Vamos fazer o que com ela? Vamos pegar e colocar nesse hospital lonjão, porque aí ela fica sendo cuidada, entre aspas, lá, deixa de ser um problema da família, deixa de ser um problema da sociedade, e a gente finge que acredita que ela está sendo cuidada lá, e a gente finge que está tudo ok aqui. Quando, na verdade, a gente sabe que os parentes ficam preocupados e a pessoa que está longe não está bem. E aí o tempo foi passando, a gente foi entendendo mais o que de fato é saúde mental e o que não é, o que é preconceito. E aí as questões de angústia, de depressão e até do suicídio mesmo foram aparecendo mais, foram aparecendo na mídia, foram aparecendo nos jornais, e a gente foi começando a discutir um pouco mais essas coisas, assim, igual a gente está fazendo hoje, nas escolas, nas reuniões, nos hospitais. E aí, por que a gente precisa ainda falar disso? Por que ainda é importante ter um mês inteiro para falar sobre isso? Porque a gente tem, embora o Brasil seja um país que tem um sistema de saúde imenso, é o maior sistema de saúde do mundo, né, de saúde pública do mundo, o SUS é o único sistema que atende todo mundo que chega nele. A gente precisa, e o SUS oferece tratamento para depressão, para ansiedade, para questões de saúde mental. A gente ainda tem muita gente que sofre dessas coisas, né, da depressão, da angústia, da ansiedade, só que elas não procuram ajuda, porque elas têm vergonha do julgamento. São duas questões. Ou a pessoa tem vergonha do julgamento do outro, então como que eu vou dizer, eu trabalho, estudo, faço todas as minhas coisas, mas sinto um negócio, parece que nada me faz feliz, parece que tem sempre um vazio, tem sempre uma tristeza ali me acompanhando, e eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de acordar, eu não fico feliz, tá tudo funcionando na minha vida, mas eu não fico feliz. Mas eu não posso dizer isso para as pessoas. Na cabeça de quem sente isso, a pessoa pensa assim, eu não posso dizer isso para as outras pessoas, porque eu tenho tudo, né? Eu tenho emprego, eu tenho trabalho, tá todo mundo com saúde, eu tô sendo egoísta se eu disser que eu não tô feliz. Aí a pessoa puxa para ela mais uma coisa, mais um motivo de uma culpa, na verdade, e fica envergonhada por sentir aquilo. Então ela não pede ajuda. Aí, olha só, viu que mensagem bonitinha? Isso mesmo, tem um monte de gente que sofre essas situações e acaba não tendo, tem muita gente do lado, mas está sozinha, né? Isso é muito complicado, a gente vai chegar aí. E aí tem essa questão, por que as pessoas não procuram ajuda? Primeiro porque ela sente vergonha ou se sente culpada, ou também porque às vezes ela não sabe que o SUS, que o posto de saúde, o CRAS pode dar esse suporte para ela. E porque a gente tem a compreensão, ainda ficou esse preconceito, de que quem é bem resolvido, quem tem Deus no coração, sei lá, você casou, estudou, faz as suas coisas. Então você não pode ser triste, você não pode sentir nada que te leve para esse caminho. Porque ter depressão, ter tristeza, ter angústia, pensar em tirar a própria vida é coisa de gente fraca, é coisa de gente incapaz. Gente, isso tudo é mito, isso tudo é preconceito, não existe isso. A gente pode ter gente feliz o tempo inteiro, da boca para fora, né, feliz que a gente vê, mas por dentro a pessoa está super triste, não tem a ver com classe social. A gente tem o Whindersson Nunes lá, aquele humorista, é o maior exemplo que a gente tem, né, recente. Ele tem dinheiro, ele conseguiu fazer a carreira dele, ele realizou todos os sonhos dele, ele ajuda a mãe, ele ajuda o povo dele, da cidade dele.
mas ele tem uma depressão que ele não dá conta. Ele faz acompanhamento, ele fala sempre que ele faz acompanhamento, mas dinheiro no mundo tira esse negócio, esse vazio que ele sente. E aí, agora recentemente ele perdeu o filho, ele só falou mais, né, só trouxe mais à tona essa importância de cuidar da própria saúde mental. Se ele não estivesse fazendo esse acompanhamento quando ele percebeu a depressão, muito provavelmente ele não ia ter dado conta de passar por essa situação do filho, da perda do filho. Ele provavelmente ia ter ficado muito mais abalado e muito mais deprimido do que ele ficou. Graças a Deus ele tinha esse suporte perto dele ali para se fortalecer e dar conta. Então, o que é importante a gente pensar sempre é: todo mundo pode ter uma tristeza, todo mundo pode ter uma angústia, todo mundo pode ter uns momentos na vida assim que parece que tá tudo errado. Sabe quando a gente acorda? Quem nunca teve um dia desse, depois me conta, ó, quando eu terminar de falar. Tem dia que a gente acorda e a gente acha que a gente vai dominar o mundo, a gente se acha linda, a gente se acha poderosa, a gente acha que a gente tem as melhores ideias do mundo, a gente acha que a gente vai, quem cruzar o nosso caminho hoje, a gente vai dominar e vencer. Tem dia que a gente acorda se achando. Mas também tem dia que a gente pode fazer o esforço que for, que a gente não gosta do que a gente vê no espelho, a gente não gosta de falar com as pessoas. Se a gente pudesse abrir um buraquinho e entrar lá e ficar quietinho até aquele dia passar, a gente ficava. Todo mundo tem esses dois tipos de momento aí. E agora, com a pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu renda, muita gente perdeu familiares, amigos, parentes, enfim. Muita gente teve momentos de angústia muito mais acentuados do que na vida normal, entre aspas. Então, não tem jeito, gente. É normal que a gente tenha altos e baixos. As mulheres têm mais altos e baixos ainda, não porque a gente é frágil, porque a gente tem hormônios que se alteram, né, ao longo do mês. O homem, ele tem, quando ele vira adulto, né, da adolescência para a vida adulta, ele cria lá uma quantidade de hormônios que vai correr no sangue dele, e esses hormônios vão bonitinhos até ele chegar lá na terceira idade, ficar idoso. E aí esses hormônios começam a cair. A mulherada não tem jeito. A gente, quando começa a menstruar, é hormônio que sobe, hormônio que desce, hormônio que sobe, hormônio que desce. Então a gente tem ciclos. A gente fala que a mulher é um ser cíclico. Tem momentos do ciclo em que os nossos hormônios caem muito rápido, então a gente fica mais triste. E isso é normal, dentro de um limite. Se isso não te impede de fazer as suas coisas, é só uma tristeza que você sabe, eu fico triste hoje, eu fico triste 1, 2 dias antes de menstruar, ou depois, no comecinho, mas eu sei que passa. Eu como um chocolate, como um doce, e isso melhora. Ok, se você consegue contornar isso e segue a vida, está dentro do normal. Agora, se isso cai de um jeito, se esses hormônios caem, te deixam numa tristeza que você não consegue, não tem nada que te tire desse lugar da tristeza, aí precisa buscar ajuda. Isso é um problema de saúde mental? Muitas vezes não. Muitas vezes é só o ajuste dos hormônios mesmo, que precisa regular. Quando a gente vai ficando mais velha, vai chegando mais perto da menopausa, essa variação fica mais intensa. Então é muito comum a gente ver as mulheres que foram tranquilas a vida inteira, felizes a vida inteira, ou administraram bem a vida, e aí quando vão chegando perto de uma certa idade, vão chegando perto da menopausa, parece que vai bater num desespero, parece que vai bater numa angústia, parece que nada fica bom, parece que aquela vida não é dela. Isso, se a pessoa não for buscar ajuda especializada, né, um médico para olhar isso e para fazer os ajustes necessários, isso pode virar, sim, uma questão emocional. Porque aí, exatamente nesse momento em que você está mudando de ciclo da vida, vem um monte de dúvida também. A gente não só muda de fase com coisas boas, a gente vem coisas boas, mas vem dúvidas, vem angústias, vem medos, inseguranças. Então a gente precisa de ajuda. Mas essas coisas são pontuais, são coisas que acontecem com todo mundo. O que a gente precisa considerar com bastante atenção é aquilo que parece que não acontece com todo mundo. Se a gente for olhar bem de pertinho, toda família tem alguém que é mais fechado, que é mais calado, não necessariamente é mais triste, mas é uma pessoa que não gosta muito de se misturar, de interagir, é uma pessoa mais no mundinho dela. Se a gente percebe que essa pessoa que é mais fechada, ela é fechada, mas ela faz as coisas dela, ela interage quando precisa, ela trabalha, ela estuda, ela faz as coisas, ok, tudo bem. Quando ela tem um problema, ela chega, ela pede ajuda, né? Ela talvez não vá pedir ajuda para a família inteira,
Tem gente que já põe os problemas na mesa do jantar, assim, no almoço de domingo, a pessoa já conta um problema lá, tá comendo a macarronada e tá contando os problemas, aí o tio dá um palpite, a avó dá outro, todo mundo dá outro, o problema vira da família e a pessoa sai com um monte de solução para aquilo. Tem gente que não vai fazer isso, mas vai chegar ali para uma pessoa de confiança, vai conversar com algum amigo, algum parente, ou às vezes com algum profissional que trabalha junto, e vai conversar e vai contar alguma coisa, vai contar essa dificuldade e vai buscar um apoio. O que chama atenção é quando a pessoa nunca busca ajuda. A gente está vendo que a pessoa está passando por uma fase difícil, está passando por problemas, ou às vezes está só diferente, a gente não sabe muito bem o que é, só que ela não fala com ninguém. Ela não pede ajuda para ninguém, ela não se comunica, ela não deixa a gente chegar perto. O problema é esse, quando a gente, e tem muita gente que não deixa a gente chegar perto de um jeito diferente, porque a gente sempre pensa que tirar a própria vida está associado àquela pessoa triste, reclusa e que é deprimida. A gente tem exemplos de atores aí que fizeram filmes incríveis falando sobre amor, sobre humor e amor, e aí, olha lá, o Donizete está falando que é de ficar no canto dele. Ficar no seu canto é legal, Donizete, mas se você tiver um problema e você perceber que sozinho você não dá conta dele, tem que procurar ajuda. E aí, o que vale a gente prestar atenção também é quando a gente não percebe, a gente se assusta muito quando a pessoa é muito engraçada, é muito comunicativa, é muito falante, é muito gentil com todo mundo, só que muitas vezes, para as coisas dela, para as questões internas dela, ela não compartilha com ninguém. Do mesmo jeito que a gente tem perto da gente aquela pessoa que é mais fechadinha, que é mais quietinha, tipo o Donizete falou que é, tem aquela pessoa que fala com todo mundo, que conhece todo mundo, que ajuda todo mundo, mas por dentro, às vezes ela tá ali tão triste, tão preocupada com alguma coisa, com um problema que ninguém olha para ela de verdade. E aí eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a prestar atenção. A gente precisa olhar para as pessoas. E a gente começa a olhar para as pessoas olhando para a gente. Então, todo dia é muito importante. Eu sei que no corre-corre a gente às vezes esquece. Mas a gente precisa todo dia lembrar de olhar para a nossa vida e perguntar: eu estou bem aqui? É isso que eu quero para mim? Se não é isso que eu quero para mim, onde eu quero estar daqui, sei lá, 1 ano, daqui 5 anos? O que eu preciso fazer para chegar lá na frente? Ah, hoje o meu dia foi ruim, aconteceu alguma coisa que eu não gostei. O que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? Será que o que não foi bom no meu dia tem a ver com outra pessoa? Eu posso conversar com essa pessoa e tentar melhorar essa situação, melhorar essa sensação que eu tenho? Ah, não dá para conversar, é uma coisa minha. O que eu faço com isso que está dentro de mim? Será que eu consigo colocar isso para fora de alguma outra forma? Tem gente que gosta muito de fazer oração, tem gente que gosta de cuidar do jardim, tem gente que consegue conduzir isso para uma outra energia mais produtiva e fazer, quem tem habilidade, faz desenhos, monta coisas. Cada um vai ter um talento, cada um vai achar o seu talento e vai achar a sua forma de tirar esses monstrinhos aí, de desembolar esse novelo que a gente tem de emoções aí e fazer com que ele fique mais bonitinho, mais organizado. Mas é importante vocês saberem que é normal todo mundo ter altos e baixos. Todos os dias a gente pode acordar super bem e dormir super mal, mas a gente precisa entender o que a gente faz com esse super mal. A gente precisa ver se ele passa, se ele não passa, a gente precisa saber que precisa pedir ajuda. Se a gente não tem ninguém de confiança, a gente pode ir aqui em Mogi, a gente tem o Luzia que recebe, a gente tem o Luzia não está recebendo mais, né? Quem está recebendo agora são os CRAS, e aí cada bairro, cada região tem o seu CRAS. O CRAS, para quem não sabe, é o Centro de Referência em Assistência Social. É lá que a gente pede ajuda quando a gente tem um problema que a gente não consegue entender muito bem. Porque se você for na UBS, no postinho lá na UPA, na UBS, você vai encontrar um clínico geral. Ele pode te encaminhar para geralmente o clínico geral, o médico, vai te encaminhar para outro médico, que é o psiquiatra. Porque às vezes o que a gente precisa é de alguma coisa que acalme o nosso cérebro ou que desperte o nosso cérebro. Quem é muito ansioso precisa às vezes tomar alguma coisa para acalmar o cérebro para poder enxergar a vida de uma forma mais tranquila. Quem é muito para dentro, quem é muito fechadinho, às vezes está com a química do cérebro descompensada e precisa de um remédio para fazer com que essa química dê uma energiazinha extra.
Mas só quem pode fazer isso é o psiquiatra, que vai avaliar e dizer, olha, você precisa, você não precisa disso. E aí ele encaminha, né, ele dá a orientação necessária. Quando não é este o caso, quando a pessoa ela está com uma sensação que ela não sabe reconhecer, mas ela não sabe se é caso de remédio nem nada, geralmente a gente procura o CRAS, porque no CRAS vai ter assistente social, vai ter psicóloga, e essas pessoas vão marcar um horário para conversar com você. Aí lá você vai poder contar o que você está sentindo, vai poder pensar em estratégias. Geralmente esses profissionais ajudam a gente a olhar para o problema de uma forma um pouco maior, assim, mais ampla, e traz sugestões de como lidar com aquilo de uma forma mais positiva, né, e produtiva. Então, acho que a gente precisa sempre pensar nisso. Nunca a gente vai entender por que uma pessoa chega num nível de tirar a própria vida. A gente nunca vai conseguir entender isso. Por uma questão muito simples. A gente não consegue entender qual é o tamanho da felicidade de uma pessoa quando ela conquista um sonho. A gente pode ficar feliz por ela, mas a gente não consegue entender para ela qual é o tamanho daquela felicidade. A gente nunca vai entender o medo que alguém tem de fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, adoro altura. Meu marido tem pânico de altura. Eu nunca vou conseguir entender por que ele tem medo de altura, o que acontece dentro dele para ele ter tanto medo, mas ele morre de medo. Do mesmo jeito que eu não consigo, né? Genericamente, do mesmo jeito que a gente não entende a felicidade de alguém, não consegue entender a felicidade de alguém, o medo de alguém, a ansiedade de alguém. Tem gente que é super tranquilo, gente. Tem gente que fala assim, daqui um mês vai acontecer tal coisa. Tem gente que é super tranquila e espera aquele mês bonitinho. Tem gente que fica contando os dias para aquela data chegar logo e a coisa acontecer logo, porque ela não aguenta esperar. Do mesmo jeito que a gente não consegue traduzir essas sensações que as pessoas sentem, a gente não consegue traduzir a angústia ou a tristeza que leva alguém a tirar a própria vida. Independente aqui, né, eu não gosto quando as pessoas falam assim, mas é covarde, mas não resistiu, foi fraco. Não, gente, cada um tem os seus motivos. A história de cada um, vocês sabem disso, né? A história de cada um é muito individual, tem coisa na vida da gente que só a gente sabe, então tem sofrimento que cada um de nós passou, que só a gente vai saber, e só a gente vai saber o que a gente fez com ele. Tem gente que vai arrastar esse sofrimento aí guardadinho no coração para a vida toda. Tem gente que com o tempo vai desfazendo esse sofrimento e ele vai dando lugar a uma coisa melhor. Tem gente que depois de um tempo até esquece que esse negócio estava aí e segue a vida. Então, cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa tem uma resposta diferente para a vida e para os problemas. O que é fácil para mim pode ser difícil para o outro. O que é difícil para o outro pode ser fácil para mim. Então, o que a gente tem de melhor, o que a gente pode fazer de melhor sempre que a gente perceber que a gente está com alguma coisa que não está entendendo, ou que o outro está com alguma dificuldade que ele não está entendendo, é ouvir. Ouça o outro, ou se for com você, fale com o outro, escolhe uma pessoa de confiança, conversa, conta como você está se sentindo. Escuta alguém que chegue para você. Eu acho que muita gente vai chegar agora com esse fim de pandemia, muita gente vai trazer os fantasminhas para querer compartilhar com a gente. As pessoas vão estar muito ansiosas, sim. Eu tô vendo o pessoal falar de ansiedade aí. As pessoas vão ficar... Quem era ansioso só ficou mais. E quem não era, conseguiu ficar um pouquinho com essa pandemia toda. E agora a gente já tinha os medos naturais, né? De perder o emprego, de sofrer uma violência, de perder os parentes, de ter uma doença. Agora com o Covid, gente, isso só piorou. Porque agora a gente tem medo de tudo, né? Até de dar um abraço, que era uma coisa super tranquila e tão prazerosa que a gente fazia. Hoje, até para dar um abraço, a gente tem que pensar 2 vezes se pode, se não pode, quem é que vai ganhar esse abraço, se essa pessoa se cuida, se eu me cuido. Então, o mundo vai ficando cada vez mais complicado e a gente vai ficando mais complicado também em relação às nossas emoções. Mas é muito importante que a gente saiba. Primeira coisa, o que eu estou sentindo, então olhe para você, se escute, avalie, veja como você está. Olhe para as pessoas que estão perto de você, não adianta a gente querer abraçar o mundo. Olha para quem está perto de você. Se você percebeu que uma pessoa teve uma mudança assim, de um dia para o outro, com o tempo, assim, num espaço muito curto de tempo, ela teve uma mudança significativa de comportamento, presta atenção. Tem gente que não é de conversar, mas você consegue chegar por outros caminhos. Tem gente que, se a gente chega e pergunta assim, ô fulano, você tá bem? Tô te achando estranho, o que você tá sentindo? O que aconteceu com você que você tá esquisito esses dias?
a pessoa já se fecha, ela assusta, porque ela não quer falar dela. E aí, você cria mais uma barreira. Se você for por esse lado, você vai criar uma barreira. Se você chega, né, com mais jeitinho, puxando um assunto, jogando uma pista aqui e outra ali, nossa, você viu? Fulano comentou que não estava muito bem, que aconteceu uma coisa chata lá com ele. Ai, nossa, como é difícil. Às vezes a gente tem umas coisas difíceis, né? Passa por umas coisas difíceis e não tem com quem conversar. Vai se aproximando, a pessoa vai percebendo que você é um colo amigo ali, é um ouvido amigo, ela vai baixando a guarda aos pouquinhos. Mas tem formas, não tem uma receita pronta, né? Tem formas para a gente lidar com isso. Cada pessoa é uma receita. Mas o que a gente não pode nunca esquecer, isso alcança, problemas de saúde mental alcançam todas as pessoas, de todas as idades, de todas as classes sociais, de tudo quanto é jeito. Então, não tem ninguém que fica salvo disso. Tem um conceito de saúde mental que a Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é só a gente não estar doente, saúde é a gente estar na nossa condição máxima de boa alimentação, um emprego seguro, uma vida social estável. Então, saúde não é só não estar doente, saúde é viver bem e viver plenamente a nossa vida, com todas as possibilidades que ela nos oferece. Só por esse conceito, a gente já pode tirar a conclusão de que todos temos algum probleminha de saúde mental, porque ninguém viveu bem nesse último ano e meio aí. Então, a gente precisa se olhar, a gente precisa ter noção de entender que saúde é muito mais do que não estar doente, saúde é a gente estar bem, é bem-estar mesmo. A gente precisa entender que cada pessoa tem o seu jeito de funcionar. Então, se aquela pessoa gosta de ir para a igreja, ou gosta de praticar uma religião, e gosta e isso faz bem para ela, deixa ela fazer. Não, isso não resolve os problemas, mas dá um quentinho no coração. Se aquela outra pessoa é mais, sabe, gente que faz muita coisa o tempo todo, que nunca para, essa pessoa, tem gente que às vezes quando está com alguma coisa na cabeça, precisa fazer, trabalhar, porque parece que no meio daquele monte de coisa, a pessoa esquece um pouco daquele problema e fazendo outras coisas, parece que a solução daquele problema inicial chega. É um jeito acelerado de resolver, mas também é um jeito. Só não pode, a gente só tem que ficar atento assim, pra gente não fugir do que a gente não pode criar fugas das coisas que acontecem. Eu tô triste, então reconhece que tá triste e se deixa ficar triste. Percebeu que essa tristeza não acaba, busca ajuda. Eu tô acelerado, eu sou acelerado, eu gosto de fazer coisa. Ok, pode fazer as suas coisas. Só não pode fazer coisa demais a ponto de você esquecer de olhar pra você. Que aí você começa a ter uma dor, não vai procurar ajuda. Eu comecei a ter uma dor de cabeça, não vou ao médico, vai passar, toma um remédio por conta própria. Meu estômago começa a dar problema, eu tomo um remédio por conta própria porque eu não posso parar. Isso é uma coisa que as mulheres fazem muito, né? Eu não posso ficar doente, eu não posso ir ao médico me cuidar porque eu tenho que cuidar do resto da família. Minha gente que não tá bem não cuida de ninguém, não. Então a gente precisa de vez em quando parar, precisa olhar pra gente, precisa gostar do que a gente vê. Mas eu não tenho o cabelo que eu queria. Mas então, com o cabelo que você tem, faz ele ficar bonito do jeito que você gosta. Eu não tenho... O povo sempre falou das minhas orelhas. Minha mãe morria de vergonha das minhas orelhas, porque elas são grandes, assim, vão pra fora. Gente, eu nunca me abalei. Mas a coitada sofria tanto com as minhas orelhas, que pareciam que eram nela. Quando eu era pequena, eu só podia usar o cabelo assim, na frente, não podia prender, não podia fazer rabinho de cavalo, não podia fazer nada. Porque ela não gostava. E aí, olha só, né? Sem ela perceber, quase que ela me gera um trauma aqui, um preconceito comigo mesma. Por sorte, eu cresci mais palhaça e achei as orelhas legais. Mas tem gente que às vezes, porque ouviu uma coisa lá na infância, ouviu várias vezes uma coisa lá na infância, arrasta isso pra vida e não percebe que tem outras coisas incríveis. Às vezes a minha orelha é muito grande, não combina muito comigo. Mas, sei lá, mas eu gosto dos meus olhos. Mas, eu não gosto dos meus olhos, mas eu gosto das minhas mãos. A gente sempre tem coisas boas. E aí é uma coisa que a gente esquece de fazer. Lembrar do que a gente tem de bom. A gente é muito treinado a olhar só o que a gente tem de ruim. Porque eu não sou bom nisso, porque eu não faço bem aquilo, porque eu não sou alto, eu não sou... O que o povo fala? O que o povo fala pra vocês, gente? Olha lá, se a gente for ligar para tudo que os outros falam, a gente não vive.
O que vocês já ouviram aí? Eu já ouvi das minhas orelhas, eu já ouvi que eu sou muito magrela e eu já ouvi que eu sou muito baixinha. Mas, gente, eu sou mesmo, sou todas essas coisas. O que vocês já ouviram aí que vocês não gostaram ou que vocês não concordam muito, mas que ficou aí perturbando? Tem alguém que já ouviu alguma coisa que não gostou? Tem gente que não gosta do nome, tem gente que não gosta do cabelo, tem gente que não gosta do óculos. O que vocês já ouviram? Eu já ouvi um monte de coisa. Então fala uma pra nós, Vinícius. Uma que dê pra falar aí. Eu já vi que eu sou neguinho, falava que eu sou neguinho. Aí eu nunca abalei pra isso. Mas é fácil você não se abalar por isso? Não, é fácil. É fácil? É só ignorar o que as pessoas, é só esquecer o que as pessoas falaram. E você seguir a vida. Mas você sabe onde você quer chegar na sua vida? Você tem um plano? Mas às vezes a gente fica triste também, porque às vezes as pessoas falam isso e nem percebe que a pessoa ficou triste. E aí, quando você fica triste, o que você faz? Eu fico quietinho no meu canto. E a tristeza passa? Tudo bem? Passa mais ou menos, mas não passa muito. Tudo bem? É mais ou menos. Ela vai para algum lugar, mas a gente não sabe muito bem para onde é. Mas, ó, isso que o Vinícius falou é bacana, porque às vezes as pessoas falam as coisas, às vezes não, né, gente? Muitas vezes as pessoas falam as coisas pra gente e a gente fala pro outro também, né? E a gente tem que lembrar que a gente pode ser muito chato com o outro, não é só o outro que é tóxico com a gente também é com o outro. E aí, às vezes, alguém fala alguma coisa pra gente, a pessoa não teve a intenção de magoar, mas o que ela falou, ou a forma com que ela falou, magoou. E a gente precisa ter tranquilidade de olhar para essa pessoa e falar assim, ô fulano, eu não gosto quando você fala assim comigo. Não é legal. Nem todo mundo vai conseguir falar, nem todo mundo vai conseguir ouvir, mas é importante que a gente fale, porque senão a gente fica com a tristeza guardadinha lá e vai acumulando. Hoje você escuta um negócio, guarda uma tristeza. Amanhã você escuta outro negócio, guarda a tristeza. Quando você vê depois de 10, 15, 20 anos, depois da vida toda, você tem um armário enorme de tristezas no coração que não tem o que fazer com eles. Então, o Vinícius falou aí de um jeito bonitinho assim, eu nem ligo. A gente às vezes não liga mesmo. Se a gente estiver naquele dia que a gente se acha incrível, ou se a gente tiver certeza que o que a pessoa está falando não afeta a gente, ok, a gente não liga. Mas se a pessoa falar isso num dia que a gente está um pouco mais sensível, pode ser que caia de um jeito errado. Aí eu vi alguém, eu não consegui ver o nome. Ariana. Eu? Desculpa. Tem a Vânia também que quer comentar. Bora, Vânia. Vem Professora, eu tenho muito medo de matemática. Aí eu comecei a estudar e fui pulando todas as matérias para não chegar na matéria de matemática. Aí eu fiz a última de história, aí falei para a professora Eliana que se ela não podia deixar eu fazer história de novo, porque eu não queria fazer matemática, de muito medo e pavor. E aí na segunda-feira eu vou fazer uma prova, parece que o meu coração vai sair pela boca. Não. Mulher, por que tanto medo assim? Ai, eu não sei explicar. Pavor. Eu olho naqueles números, naquelas contas, parece um monstro. Mas como eu trabalho na escola, eu peço ajuda para as pessoas daqui, né, que me ajudam. Mas mesmo assim, parece que não encaixa nenhum daqueles números na minha cabeça. Mas é um medo real mesmo. Mas sabe o que é legal daí, no que você falou, Vânia? Você foi fugindo, tá vendo? Você foi empurrando esse medo lá pra frente. Uhum. Quando a gente vai empurrando, ele não parece que agora que você chegou de frente pra ele, não parece que ele é muito maior do que ele era lá no começo? Uhum. Agora ele não virou um monstrão imenso? Sim. É isso que a gente não pode fazer. A gente tem que pedir ajuda. Agora você não vai ter pra onde correr, vai ter que enfrentar esse monstro. Chega a ser desesperador. E eu vou fazer a prova na segunda-feira e eu já tô imaginando, eu já tô sofrendo antes de chegar, mas o medo, assim, chega a ser a mão gelar, muito medo. Mas pensa o seguinte, você teve aí um caminho, acho que não. E você foi dando conta de várias coisas, você foi vencendo várias batalhas. Você venceu história, você venceu, eu não sei todas as matérias que você fez, mas você foi vencendo todas elas. Já fiz todas elas, tá faltando matemática. Então, mas se você... ensino médio. Mulher, pensa bem,
se você foi capaz de aprender todas essas outras matérias e você deu conta de fazer todas as provas de todas as outras, tenta, eu sei que não é tão simples assim, falar é muito fácil, fazer eu sei que é mais difícil, mas tenta pensar, na hora que você for fazer a sua prova, tenta pensar que você já conseguiu fazer outro monte de coisas, você já conseguiu vencer outras tantas batalhas, aquela é só mais uma, talvez seja uma um pouco mais difícil mesmo, mas você estudou, você olhou seu material, você tirou dúvida, e sabe por que a gente tem tanto medo? Porque as pessoas dizem pra gente o tempo todo que a gente tem que ser perfeito, que a gente não pode falhar. Se você fizer a prova e não tirar a nota que você precisa, você sabe, na sua cabeça, racionalmente, você sabe que você pode tentar de novo, não sabe? Sei. Então, se você tiver essa certeza dentro de você que não é o mundo não vai acabar com essa prova de matemática, você vai ver que você vai fazer ela mais tranquila. Você não vai ser assim tão tranquilo quanto uma outra matéria que você gosta, mas vai ser mais tranquilo, porque você vai entender, eu sou capaz, eu fui capaz de vencer português, história, geografia, todo mundo. Matemática é só mais uma. Eu sou inteligente o suficiente, eu já cheguei até aqui, não vai ser essa danada que vai me derrubar. Eu vou ter vou tentar manter a minha calma, a minha serenidade. E se por acaso alguma coisa sair do jeito diferente do jeito que eu estou pensando aqui, eu tento de novo, não tem problema. Não vai ser isso que vai impedir você de realizar seus sonhos. Verdade. Mas não liga para o julgamento que as pessoas vão fazer ou que você faz. Porque, sabe uma coisa que esse comentário da Vânia me faz lembrar de uma coisa que a gente é horrível de fazer e a gente faz o tempo todo. A gente fica medindo a vida da gente sempre pela régua do vizinho. A gente sempre dá importância para o que as pessoas falam pra gente, assim. E a gente só dá importância para as coisas ruins. Porque se eu chegar para Cláudia ali, por exemplo, e falar assim, nossa, Cláudia, como você é bonita, como você é divertida, como você é inteligente, como você é agradável. Ah, mas não gostei da cor do seu esmalte. Ó, eu falei que ela é bonita, que ela é agradável, que ela é inteligente, que ela é divertida, que ela é um monte de coisa. Aí a sua vergonha fechou o vídeo, tadinha, desculpa. E aí, só que aí eu falei da cor do esmalte. Eu falei 4 coisas legais e uma que eu não gostei. Qual é aquela normalmente, qual é que a gente se prende? É na ruim. A gente não tem normalmente o hábito de guardar dentro da gente o que é bom. Então a gente vai fazer o quê? Ó, a Vânia fez lá 8, 10 matérias. Com sucesso, mas ela tá com medo de uma, porque se aquela uma der errado, já pensou, o mundo acaba. Poxa vida, mas você deu conta de 8, 10, 12. Vamos olhar para o que a gente consegue fazer de bom também? Vamos olhar para os nossos talentos? As pessoas não estão treinadas a ver as nossas coisas boas. E a gente está muito acostumado a ver as nossas coisas boas. Então a gente precisa começar a fazer isso. Uma coisa boa de fazer é você olhar para alguém que você gosta e fazer um elogio. Ó, lição de casa para vocês. Eu vou falar. Vou atrapalhar só um pouquinho. Não, aí eu criei um pouquinho de coragem quando a professora Eliana falou para mim assim, Vânia, você tem que caminhar para frente, não é para trás não. Pode fazer matemática assim que você consegue. Aí me deu um pouquinho de coragem, mas eu pensei até em desistir por causa da matemática. Mulher do céu, não. E ela falou para mim, não, você tem que andar para frente, não é para trás. A gente sabe que é difícil, gente, é muito difícil. É o que eu falei lá no começo, só o fato de vocês conseguirem ter a coragem, a disciplina de estarem aí, correndo atrás das coisas, né, dos sonhos, que vocês querem aprender, no Facebook, isso já é motivo de se aplaudirem todos os dias. Olha como eu sou capaz, olha como eu tenho coragem, olha como eu me esforço, porque tem muita gente que nem vai atrás disso, ou quando vai desiste, no primeiro probleminha desiste. Se a gente for desistir toda vez que aparecer um problema, gente, a gente nem levanta da cama. Então, a gente precisa respirar fundo, entender as nossas forças. Ai, tá dando um eco. A gente precisa entender o que a gente tem de bom, quais são as nossas forças, e aí pensar nisso. Eu sou, igual o Vinícius falou assim, tem gente que me chama de neguinho e tal. Se eu olhar no espelho de manhã, eu sou o Vinícius, tá? Se eu olhar lá no espelho de manhã e falar assim, caraca, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sei onde eu quero chegar, eu tô me esforçando aqui todo dia, eu caminho um passinho na direção da vida que eu quero pra mim, eu sou demais. A pessoa pode chamar ele de neguinho, de amarelinho, de roxinho, de qualquer coisa, porque ele vai olhar para aquela pessoa e ele vai dar uma risada por dentro, porque ele vai falar, tá bom, não tenho, né?
Eu sei quem eu sou, eu sei quem são quais são os meus poderes mágicos. Não é ninguém de fora que não passa o que eu passo, que não vive o que eu vivo, que vai poder falar alguma coisa da minha vida. Ninguém sabe. Eu li um ditado esses dias que só o dono da casa sabe onde as goteiras estão, né? Às vezes a gente vê aquela casa linda, mas só o dono da casa sabe onde as goteiras estão. É isso, gente. Tem tanta gente que a gente olha na internet hoje em dia. A internet é ótima para acabar com a autoestima da gente, né? Só tem gente bonita, feliz e bem-sucedida, e todo mundo fazendo churrasco e andando de carrão. Aí você vai olhar por trás dos bastidores ali, não é nada daquilo. Ariana, mas aí a gente Ariana, eu. Depois em seguida tem o Fábio, tá? Pode mandar, traz o Fábio aqui. Eu vou te interrompendo conforme o pessoal vai levantando as mãos, tá? É bom assim que a gente responder a pergunta e tá. Oi, pessoal. Boa tarde. Oi, Fábio. Tudo bem? Eu vou falar rapidinho aqui. A Vânia comentou, né, sobre matemática. Vânia, persista. Persista, porque eu, nos anos iniciais também tinha muita dificuldade em matemática. Chorava muito, viu? Não conseguia resolver os exercícios. E hoje, eu persisti, superei, passei a gostar e amar a matemática, e agora eu sou professor de matemática. Olha! Ai, meu Deus! Persista. É possível, tá bom? Olha, mas olha que máximo esse comentário do Fábio, porque pensa bem, né? A gente desde que a gente entra na escola, de modo geral, a gente é treinado a ter medo de algumas coisas, né? Nada encaixa com eu entendo, mas depois aquilo fica tudo embaralhado, ou tem gente que nem entende. E aí, com o tempo, você vai persistindo e algumas pessoas conseguem fazer essa transição que o Fábio fez aí tão legal, de sair do medo para ir para o caminho de ser um professor. E provavelmente ele deve ser um professor de matemática que, por ele ter tido esse medo, ele deve dar aulas muito melhores, porque ele deve entender o medo que o outro tem. Então, como ele passou por aquilo, ele não quer que ninguém passe mais. Ele não quer ser a pessoa que causa esse trauma ou que causa essa angústia. Então ele vai achar caminhos diferentes daqueles que ofereceram para ele, para fazer as pessoas não irem para esse lugar do medo. Mas é assim mesmo, a vida é feita. As pessoas vão criando o mundo de um jeito que é para a gente ter medo dele. Porque quanto mais medo a gente tem, menos a gente vai atrás dos nossos sonhos. E se a gente não vai atrás dos nossos sonhos, a gente se contenta com qualquer coisa que a vida dá. E aí sobra mais espaço e mais oportunidade para quem é corajoso, assim, né, em larga escala. Então não desistam dos sonhos de vocês, não abram mão das coisas que vocês querem e não tenham vergonha, não tenham medo de pedir ajuda se vocês sentirem que precisam. Ariana, A Vânia tá isso, tem a Cláudia. Isso, tem a Cláudia antes, a Cláudia Oliveira. Depois em seguida a Vânia. Vânia pode. Eu só queria agradecer o professor Fábio. Eu não vou desistir. Ai, que linda! Eu vou fazer a prova na segunda e tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente vai estar torcendo por você, pode ter certeza. Obrigado. Isso mesmo. Muito obrigada. A Cláudia levantou a Cláudia abriu o microfone. A gente tem que ajudar, a gente tem que se ajudar e ajudar o outro, sempre. Porque quando a gente fica nessa coisa de que o meu problema é só meu, o problema do vizinho é só do vizinho, o problema lá de longe é só lá de longe. Não adianta a gente pegar todas as dores do mundo pra gente, porque a gente não dá conta, mas a gente precisa, sim, cuidar da gente e cuidar do outro. Se cada um de nós conseguir cuidar de si mesmo e de mais uma pessoa, e essa pessoa conseguir cuidar dela e de só mais uma pessoa, de pouquinho em pouquinho a gente vai criando uma corrente de gente muito, muito forte, assim, muito convicta do que quer, muito segura e muito tranquila em pedir ajuda. E aí a gente vai criando essas redes de apoio, né? Vânia, você viu? Você já não está sozinha, Eu falei com você, os professores falaram com você, o Fábio já falou com você. Olha lá, a Fabrícia falando que está confiante para ir adiante. É isso, gente. A gente vai para frente. Como dizia um antigo, eu trabalhei com um rapaz que ele falava assim, às vezes as coisas davam muito errado, e ele falava assim, gente, ele batia palma, gente, a vida é pra frente, vamos. Ele queria dizer pra gente assim, vamos sair desse lugar do problema e vamos tentar fazer alguma coisa com o que a gente tem na mão.
Pode ser que não saia exatamente como a gente queria, mas é um passo. E de passinho em passinho a gente faz uma caminhada imensa, mas a gente precisa ter a coragem de ir para a vida, de ir atrás dos sonhos e de saber que não vai ser fácil. Ninguém que vocês olharem em lugar nenhum, internet, novela, TV, qualquer lugar, ninguém tem uma vida 100% fácil. Todo mundo tem uns perrenguezinhos assim, escondidinho. Então, e essas pessoas não desistem. É claro que tem situações, né, da vida, da sociedade, que fazem as coisas serem mais fáceis para uns, mais difíceis para outros, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. Mas o que importa é, você só tem uma chance de viver a sua vida. Ela não vai ser bonitinha e fácil do começo ao fim, mas ela também não vai ter só problema do começo ao fim. Do mesmo jeito que a gente vai ter os nossos medos, as nossas angústias, as nossas inseguranças, a gente também vai ter as nossas vitórias, as nossas felicidades, as nossas conquistas, as pessoas que torcem por nós, que gostam da gente, que estão ali sempre, né, perto para apoiar. Então, a gente precisa lembrar sempre que a vida é essa balança. E quem dá o tom dessa balança é cada um de nós. Se eu só olhar para o que eu tenho de ruim, a balança vai me levar lá para taxa. Se eu só olhar para o que eu tenho de bom, eu vou ficar lá em cima, mas vou ficar alienado. Então a gente precisa entender. Tem coisas boas, tem coisas ruins, tem momentos felizes, tem momentos difíceis. Quando eu estou bem, eu posso ajudar os outros. Quando eu não estou mal, eu posso pedir ajuda para os outros também. E é assim que a gente vai conseguindo todo mundo dar mão e todo mundo chega junto no seu destino, no seu sonho, né? Não tem graça a gente viver num mundo em que meia dúzia chega correndo, meia dúzia fica pelo caminho machucado, e meia dúzia fica parado lá atrás porque não teve coragem de ir. Assim a vida nunca vai ser boa para ninguém. A gente precisa chegar junto. Todo mundo bem, todo mundo em segurança, todo mundo junto. Eu acho que aí a gente chega melhor, chega mais feliz. Mariana, agora Camila. Tem a professora Érica também agora, que quer falar um pouquinho. Oi, gente, boa tarde. Eu sou professora de matemática lá do SEJA mesmo. E aí, como a gente, pela equipe, a gente foi bastante citado, eu quero dizer assim que o medo, ele muitas vezes ele é paralisante, sim, mas assim, para a Vânia já está dando certo, Vânia, não é nem que vai dar, já está dando certo porque você já deu o seu primeiro passo, o medo já não te paralisou. E aí eu quero dizer para todos aí que disseram que é difícil, não quero dizer para vocês que é fácil, mas eu quero dizer para vocês que todos nós lá da equipe, nós somos em 5, estamos lá para acolher vocês, e nem para dizer, mas principalmente para mostrar para vocês que vocês são capazes sim, né? E que a partir do momento que você não desistiu, não deixou o medo te paralisar e desistir por sua vez, você já conseguiu, já está dando certo. E a gente do lado de cá vai receber vocês com muito carinho e a gente entende, porque isso não é de agora, esse medo não veio de agora, esse medo vem de muitos anos, né? E a gente lá está à disposição para atender vocês, porque olha, nesse tempo que nós estamos no SEJA, a gente conseguiu fazer com que muitos acreditassem que era possível e foi. Isso é o mais legal. Então é isso que eu queria dizer para vocês, tá bom? Ai, que lindo, gente. Quem resiste? Olha Obrigada, só, gente. Um monte de gente falando da matemática, eu fui dar a matemática de exemplo, você viu como o medo das pessoas... Vocês estão vendo, a Vânia trouxe o medo dela aqui, mas vocês estão vendo como esse medo... ele é comum para um monte de gente, mas a gente acha que a gente tem esse medo, a gente acha que o nosso medo é maior do que o dos outros, e olha quanta gente tem medo disso. E aí, eu já vou te ouvir, Vânia, mas só para pegar o gancho do que a Érica falou aqui, esse medo que a gente tem, principalmente de exatas, né, mas eu acho que matemática, coitada, acabou ganhando o título mais... Ela ganhou um selinho extra aí do medo, porque antigamente a sociedade era organizada de um jeito que só ia para ciências, né, para matemática, para física, quem era filho de gente rica, de gente que tinha nome. Então você só podia ser cientista se você fosse uma pessoa muito
de uma família muito boa, muito abastada. Então a gente foi se criando a ideia de que matemática, física, química, ciências não são acessíveis para qualquer pessoa. Pessoas comuns fazem coisas comuns, pessoas especiais e importantes vão para ciências, vão para matemática, vão para exatas. E aí, porque claro, né, os filhos deles eram essas pessoas, então eles queriam que os filhos continuassem ditando as regras desse sistema. E aí a gente foi arrastando esse medo, que nem tem fundamento pra gente, mas a gente arrasta esse medo a vida inteira. E olha que incrível, né? Um monte de gente tem esse medo e tem uma equipe incrível do outro lado que conhece isso, conhece essas dificuldades e está preparadinho para receber e lidar com cada um de vocês. Vânia, você não vai ter jeito, vai ter uma torcida organizada segunda-feira aí para você tirar um 10 nessa prova. Obrigado, professora. E, ó, de tanto medo da matemática, eu coloquei na minha cabeça, assim, que quando eu terminar esse de matemática, eu já quero cursar já matemática de novo, pro ensino médio. Olha, falei, viu? Eu já vou pegar matemática, porque assim já vai ser tipo um remédio para mim. Vai ser um remédio. Exatamente. Você vai vencer, olha que legal, você vai vencer o medo com o próprio medo, você vai transformar o medo na sua força, na sua potência. Sim. É isso mesmo. É isso que a gente faz. Muito bom. Camila, eu tô ficando apaixonada por esse povo. O que eu faço? Nossa, alunos demais. Eles gostam de participar, eles estão aí, eles não vieram só assistir, não. Eles gostam de assistir, expor, bater um papo mesmo. Também estou gostando de ver essa interação com eles. Não tá lindo demais isso? Gente, é por isso que eu sou apaixonada por vocês. Não dou conta, não. Por isso que sempre que vocês chamam, eu venho, porque é irresistível. Adorei isso. O Donizete tá aí, todo bonitinho, mandando mensagem. Gente, eu não consegui acompanhar as mensagens do chat. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, manda de novo para eu ver, por favor. Ariana, a gente tem aí mais 10 minutos para que a gente possa conversar, você fazer esse fechamento para a gente. Tá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma dica de atividade aqui para vocês. Que Ariana, eu? Antes de você fazer o seu fechamento, deixa eu só falar uma coisinha aqui também, que é assim, né, como você iniciou, você abriu aí a porteira da matemática, né, e o povo seguiu no fluxo, né, então ficou muito evidente essa fragilidade, assim, não no sentido exato da disciplina em si, mas é o temor que a gente traz, né, que é de muitos. E aí, assim, a gente teve os depoimentos aí da Érica e do Fábio, que tiveram essa dificuldade também, transpassaram, enfim, se tornaram professores de matemática. Eu tive também, e tenho até hoje, entendeu? Eu tenho essa barreira, essa dificuldade muito grande também, ainda em matemática. E eu estou, inclusive, fiz questão de falar aqui, porque, assim, não necessariamente a gente com essa dificuldade vai dominar a matemática, não é todo mundo que vai, né, se formar nessa área. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vencer o medo para dar conta daquilo que nos é colocado ali para vencer naquele momento, né? Então, no caso dos alunos, tem que dar conta daquele conteúdo, enfim, né? E como eu coloquei ali, a competência dos professores aqui é vasta, então há diversos métodos, né, que eles vão fazendo, se adequando conforme a necessidade do aluno. Então, por isso, podem perder esse medo, que quando chegar aqui vocês vão ver que a metodologia é diferenciada. E aí, às vezes a gente faz um plano B, né? Eu, no meu caso, por exemplo, como tenho a dificuldade de matemática, eu sou professora, só que de língua portuguesa, né? O oposto. Então, assim, a gente vai trabalhando com as nossas fragilidades, vai enfrentando aquilo que nos é posto, né? E vai cada um vai encontrar o seu caminho, né? É só isso que eu queria deixar pontuado aqui. E a gente já vai ver também com a equipe aqui uma forma da gente tentar domar esse medo da matemática de alguma forma para os alunos que estão em curso, para os próximos que virão, que são mobilizadas às vezes por esse temor. Igual teve uma aluna que chegou a vir até a escola para fazer a prova e voltou porque estava com medo.
Quer ver quem foi que colocou? A Fabrícia. Já retornou por medo. Então, imagina como que estava a estrutura psicológica, né, emocional dessa aluna, né, de chegar e não ter coragem de fazer. Então, a gente pode ficar tranquilo, pessoal, que a gente vai fazer alguma coisa. De repente, a gente volta até com a Ariana mesmo, que ela é maravilhosa, ela já deve estar pensando algumas outras coisas aí, tá bom? Não vou negar. Essa é a parte aqui que eu queria fazer, tá bom? Fica à vontade. Mas eu acho que a parte foi... Oi, E assim, né, para os nossos alunos, que a gente sempre tá aqui, né? Pode passar, quando o medo for grande, passa aqui, toma uma água, conversa um pouquinho, né? Se acalma, e aí depois vai lá com toda a tranquilidade do mundo. A Fabrícia até colocou que semana que vem fazer a prova, vai lá, faz a prova, depois passa aqui para contar pra gente como foi como aconteceu tudo, se deu certo, nervosismo, se conseguiu superar. Também colocar assim, os professores estão lá sempre preparados para recebê-lo, e a gente aqui na retaguarda também, né? A gente está sempre pronto para escutar um pouquinho vocês, para atender vocês, tá bom? Mas olha só, olha que coisa doida, né? A Mônica falou assim, que parece que a gente saiu do tema. Mas, gente, quando a gente fala de valorização da vida, o nosso tema é valorização da vida. E não existe vida plena, se a gente está falando em saúde mental, e saúde tem a ver com a gente viver plenamente, não existe saúde mental plena se a gente tem medos que impedem a gente de fazer as coisas que a gente quer. Eu estou no time da Mônica, assim, eu não virei professora de matemática, porque não daria certo, não seria uma boa professora, mas fui trabalhar com educação numa outra área, numa área em que as pessoas também não gostam muito e também falam que é difícil, mas porque eu fui dar aula fora da escola. Então, às vezes os lugares não são muito bonitos, a condição, a estrutura não é muito legal, mas foi o que eu descobri que eu gostava, assim, me encantei, me achei. Mas eu acho que é importante, essa fala da Mônica é muito importante para a gente pensar o seguinte: é bacana quando a gente vê histórias de superação da pessoa que tinha uma dificuldade, daí ela lidou, ela encarou aquela dificuldade, e depois lá na frente ela virou uma fera naquilo, né? Uma especialista naquilo, igual o Fábio, que tinha medo e virou um professor de matemática. O que a gente tem que entender é que se aquilo que a gente quer fazer, se aquele medo que a gente tem de fazer alguma coisa, se ele impede a gente de fazer qualquer coisa, ele já está errado, a gente já precisa olhar para ele. Porque eu não preciso lidar com a matemática para virar uma especialista, mas eu preciso entrar num supermercado, fazer a minha compra e ter tranquilidade de conferir se o troco está certo. Porque tem gente que tem tanto medo da matemática que a pessoa não consegue ir até a padaria, ela não confere nem o troco, ela pega o que o caixa der para ela pega e vai embora. Ela só vai ver em casa, e às vezes percebe que, né, tá errado, tá faltando, enfim. A gente precisa fazer com que essas coisas que assustem a gente, porque, gente, de medinho em medinho, a gente vai criando um medão dentro da gente. Se esse medão engolir a nossa coragem, a nossa vontade de viver, a nossa capacidade de ter sonhos, para onde que ele vai levar a gente? Para uma vida deprimida, para uma vida entristecida, para tudo, menos para uma vida, né? Porque vida é a gente estar pleno, é a gente estar fazendo as nossas coisas, é a gente estar buscando o que a gente quer. Se a gente vai perdendo essa força por conta de medos e de inseguranças, a gente não vive. A cabeça da gente só fica assim, mas e se eu tivesse feito? Puxa, mas como será que seria a minha vida se eu tivesse tido coragem de fazer aquele negócio? Né? O Vinícius falou, eu ia brincar com o inglês também é um que dá bastante medo. Mas aí, você viu, a família falou assim, não vai para matemática, que a matemática é difícil. A matemática pode ter sido difícil para as pessoas que falaram isso. Pode ser que para ele nem seja difícil, sim. Pode ser que a hora que ele sente ali, comece a pegar o material e comece a mexer com aquilo, pode ser que aquilo faça um sentido tão claro para ele seja tão legal, tão bom, tão gostoso, e que ele aprenda tão bem. Vai ter gente que vai ter isso com outras coisas. A gente não precisa se comparar com o outro. A gente não pode se privar de viver as coisas, de fazer as coisas, por conta desses medos. Eu tenho medo de altura, vamos brincar aqui. Meu marido tem medo de altura. Ele pode passar a vida inteira dele sem saltar de paraquedas? Claro que pode. Isso não vai afetar a vida dele, né? Aliás, ele vai dar graças a Deus.
Mas e se ele precisar fazer uma viagem de avião, numa urgência, numa emergência, precisa entrar num avião? Porque alguém está doente, algum parente distante sofreu alguma coisa, ou porque o trabalho mandou, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que enfrentar esse medo dele. Tem gente que tem vergonha de falar em público, tem medo de falar em público. E às vezes vai arrumar um emprego que vai lidar com outras pessoas, vai precisar se expor, vai precisar falar, de forma que ela consiga fazer as coisas que ela precisa sem sofrer, sem ficar angustiada, sem ter um piripaque, sem ter um infarto. Precisa. Eu acho que é muito importante quando a Mônica fala disso, assim, eu não preciso vencer o medo a ponto de virar uma especialista naquilo, mas eu preciso fazer com que esse medo não impeça a realização das minhas coisas, dos meus sonhos. E aí não é só o medo, é a tristeza, que não deixam a gente viver da melhor forma possível. A gente precisa sim buscar ajuda para lidar com eles. Porque um medinho de matemática pode te colocar... Olha só, vamos fazer uma brincadeira bem rápida aqui. Eu tenho medo de matemática, daí eu não consigo prestar atenção naquilo, porque aquilo me angustia, eu só fico pensando no medo. A professora está lá explicando uma coisa, e eu estou aqui pensando no medo de fazer a prova, então eu não aprendo direito. Aí eu vou pegar uma condução, não confiro o troco. Aí eu vou ao supermercado, não consigo fazer a conta de cabeça se o dinheiro que eu tenho vai dar para comprar o que eu preciso. Aí eu vou precisar pegar a condução de novo para voltar para casa. E aí eu chego à noite e vou fazer as contas lá, vou pagar as contas do mês da casa e não consigo fazer as contas. Olha quanta angústia, por conta de uma aprendizagem. Precisa disso? Não precisa. Se a gente lidar com esse medo, vamos pegar o medo da matemática para Cristo. Se a gente entender que aprender matemática vai facilitar a nossa vida, matemática e qualquer outra coisa, né? Se a gente se a gente entender que aprender a matemática vai tirar da nossa vida um monte de problema, a gente já vai ter um motivo a mais para poder lidar com isso. Só que se mesmo entendendo isso, eu tenho uma dificuldade, porque eu aprendi de outro jeito lá atrás, porque já faz muito tempo que eu estudei, eu não consigo me lembrar. Se for uma questão técnica da aprendizagem, vocês aí estão tranquilos, porque tem os profissionais certos para darem conta disso e para darem todo esse suporte. Se for uma questão emocional, que você não consegue lidar sozinho, aí vocês podem pedir ajuda para a equipe técnica para falar, olha, eu tento, eu estudo, eu me esforço, mas eu tenho mesmo um pavor, como a Fabrícia, que chegou até a porta da prova e voltou. É um medo que está mais forte do que ela, porque ela fez quase toda a tarefa, né? Ela quase que cumpriu a missão dela, mas ali o medo paralisou. Então, ela vai precisar de uma ajuda para dar conta disso, porque senão essa paralisação aí diante da prova vai ser no futuro, também vai ser uma paralisia diante de outras coisas que vão envolver a matemática. E aí a vida não fica plena. Fica ali deixando a gente doido. Só que ela deixa a gente doido com ideias boas e legais, mas também com problemas e paranoias. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Alguém ia falar alguma coisa? Não. É para a gente pensar nisso. Assim, eu não queria ir embora sem deixar com vocês essa informação. Assim, medo todos temos. Todos. Tem gente que tem medo da matemática, tem gente que tem medo de português, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de casamento, tem gente que tem medo da sogra, tem gente que tem medo de tudo que vocês possam imaginar. Medo faz parte, angústia faz parte, insegurança faz parte, tudo isso faz parte. Mas a gente não é só isso. E aí, só para fechar aqui, para deixar uma lição de casa com vocês, para quem quiser fazer, é claro, uma brincadeira para vocês fazerem, para quem quiser fazer, aí para avaliar como que vocês estão se olhando. Quem puder depois, pega uma folha, um pedacinho de folha. Aí tem gente que já não tem medo de nada. Aí, ó, é do meu time. Mentira, eu tenho medo de aranha. Põe uma aranha na minha frente que você vê. Eu faço o que você me pedir, eu rodo o mundo com a mão, mas não me põe uma aranha perto que eu travo. Uma tarefa divertida de se fazer. Quem puder, quem quiser, pega uma folha, pode ser qualquer tamanho de folha, a folha que você encontrar, dobra ela no meio. Aí ela vai virar um livrinho, né? Quando a gente dobra no meio, ela vira um livrinho. Na capa desse livrinho, você coloca... Na capa não, na primeira página, quando a gente abrir, deixa a capa em branco. Quando a gente abrir esse livrinho, na página que está da nossa mão esquerda, a gente coloca ali tudo que a gente lembrar de coisas difíceis que a gente
enfrentou na vida, medos, inseguranças, coisas que a gente não gosta, coisas que disseram pra gente que a gente não gostou de ouvir. Sabe aquele povo que fala assim, você não vai chegar em lugar nenhum na vida e não sei o quê? Põe tudo isso aí. Põe todas as coisas, ou as coisas principais, né? Tudo a gente não vai lembrar, mas põe as coisas que te chatearam, que te magoaram, que foram difíceis desse lado da folha. Do outro ladinho da folha, você faz a mesma coisa, só que com as experiências boas. Então, você coloca lá tudo que você lembrar, coisas que você conquistou, sonhos que você realizou, pessoas incríveis que você conheceu, sei lá, tudo que te fizer bem, passeios que você lembre que foram agradáveis, aprendizagens que você fez, que você achou que pareciam distantes ou difíceis de você fez, põe coisas boas. Então, de um lado vai ter tudo que é difícil, do outro lado vai ter tudo que é bom, tudo que você lembra que é bom, seus talentos, tudo isso. Aí você fecha o livro. Fechou o seu livrinho, aqui atrás, nas costas do livrinho, você vai separar 3 coisas de dentro do livro. Podem ser coisas boas ou coisas ruins, mas aí você separa 3. São 3 coisas que você quer, que você vai olhar sempre para elas e vai lembrar do quanto você foi forte ou do quanto você foi resistente. Então, por exemplo, se lá na sua lista de coisas ruins, teve lá, perdi um amigo, por exemplo. E isso me deixou muito triste, foi uma experiência ruim. Só que desse lado aqui, você colocou que você é uma pessoa otimista, que você é uma pessoa que acredita na vida, que acredita nas coisas boas, enfim. Aí você pode, eu vou dar um exemplo aqui, aí você pesca essa experiência, então eu vou pescar lá, perdi meu amigo, mas eu sou uma pessoa otimista. E eu vou pôr isso na contracapa do livro, nas costas do livro. Porque aí eu vou lembrar que a vida é feita de coisas boas e de coisas ruins, mas que quando as coisas ruins acontecem, eu tenho coisas boas, eu tenho potenciais e tenho habilidades para lidar com aquilo, para dar a volta por cima. Então, se eu perdi um amigo, eu percebi, a perda desse amigo é ruim, é uma experiência ruim, só que isso me faz perceber o quanto as pessoas que eu tenho são especiais para mim, o quanto elas me importam. Então, olhando para isso, eu vou cuidar melhor das minhas pessoas, eu vou dizer para elas o quanto elas são importantes, eu vou ser mais gentil com elas. Então, uma experiência ruim, às vezes, leva a gente para uma percepção de que a gente pode ser melhor. E aí, na capa do livro, aí sim, agora, na capa do livro, você vai escolher um sonho, uma coisa que você quer realizar. E aí você pode escolher o seu período de tempo. Eu não gosto de pensar em coisas muito longe, porque eu acho que se a gente pensa em coisa muito grande, muito longe, a gente não realiza. Dá para pensar assim, e o que eu queria fazer da minha vida que ainda dá para eu realizar em 2021? Então, de agora, do dia 10 de setembro até 31 de dezembro, qual é o sonho que eu consigo realizar aqui? Eu consigo zerar minhas provas aqui, passar na matemática, eu consigo tomar as 2 doses da vacina, o que vocês acharem que for importante para vocês. E aí você põe na capa desse livro. Eu consigo voltar a visitar as pessoas que eu gosto, voltar a encontrar as pessoas queridas, põe na capa desse livro. E aí você deixa esse livrinho num lugar que você consiga acessar de vez em quando. Quando você tiver nesse... Olha que legal, tem gente aí que já tem até os planos, ó. Quando você tiver meio tristinho, meio jururu, a Cláudia aqui ia falar aquela hora, você quando tiver meio jururu, você pega esse livrinho e você lembra que você tem um sonho, porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, quando a gente tem uma meta, a gente tem mais força. É muito difícil sair da cama se a gente não sabe por que a gente sai da cama, se a gente não sabe que diferença que a gente faz na vida das pessoas ou no mundo. A gente precisa ter um motivador para viver, para fazer as coisas. Então, qual é o seu motivador? É cuidar da sua família? Que bom que você tem esse motivador. Mas não esquece de cuidar de você também. O seu motivador é realizar, é se tornar um profissional de alguma área? Então, olha lá, a Aparecida falando que não tem sonhos. Então, Aparecida, alguma coisa aí ficou guardadinha de quando você era pequena, do seu percurso de vida. Sonhos a gente sempre tem. O que deve ter acontecido é que a vida deve ter sido tão dura com você que você foi guardando esse sonho num lugar tão secretinho e tão protegidinho, que aí para a vida não machucar ele, que aí você agora tem dificuldade de acessar. Mas ele está aí em algum lugar. Talvez precise de ajuda para chegar nele, mas ele está aí em algum lugar. E eu acho que isso que é importante. E aí quando você tiver essa clareza de que você sabe onde você quer chegar,
você sabe que existem coisas boas e você tem talentos e potenciais e você já deu conta de dificuldades e que você consegue, juntando tudo isso, sempre seguir adiante, aí ninguém derruba vocês, gente. Porque se você não conseguir sozinho, você está seguro o suficiente para pedir ajuda para quem está por aí. Já não tenho nem vontade de viver, sonhos não tenho mais. Olha, tá vendo? Ó? Olha quanta coisa a Aparecida deve ter ido juntando, deve ter ido administrando. Olha como a vida deve ter sido tão dura e tão difícil que colocou ela nesse lugar. Mas dá para sair desse lugar, Aparecida. Se você quiser, dá para sair desse lugar. Conversa com a Camila, conversa com a Mônica. É isso, sonhar é ter esperança. Se a gente não tem esperança, a gente não consegue fazer nada. A gente não tem vontade de fazer nada, não tem disposição para fazer nada. Então a gente precisa saber quem a gente é, quem a gente quer ser, para onde a gente quer ir, e a gente tem que saber que a gente tem forças e fragilidades dentro da gente. As forças ajudam a gente a seguir, as fragilidades, a gente às vezes precisa de ajuda de alguém especial para cuidar, mas a gente pode pedir ajuda porque tem sempre alguém especial por aí. Certo? Não é à toa que vocês caíram, gente. Não seja, vocês caíram num lugar abençoado, cheio de gente do bem aí, ó. Abusem, usem e abusem dessas mulheres incríveis que vocês têm aí. E dos homens também, né? Ufa! Falem um monte, Camila. Mesmo, Ariana, obrigada aos nossos alunos, né? Obrigado. Eu vou pedir para o pessoal abrir para a gente a câmera, para a gente poder tirar uma foto, todo mundo. Já que a gente não pode estar todo mundo aqui juntinho, né? Para que a gente possa tirar uma foto aqui. Enquanto o pessoal vai abrindo, Ariana, eu só tenho a agradecer você muitíssimo por essa parceria, agradecer o Fábio, lá da diretoria de ensino, que está nos prestigiando aqui, né, nesse encontro, muito obrigada. E aí eu queria fazer as palavras da Ariana, reforçar as palavras da Ariana em relação a estarmos aqui. O Setembro Amarelo é bonito, todo mundo vai fazer, e depois passou o setembro, acabou, todo mundo está feliz da vida, né? Não é isso. O nosso propósito a gente faz nesse momento, porque ele é pontual para a rede toda, então faz parte de uma ação do Conviva, né, que é um projeto da Secretaria da Educação, do qual a diretoria de ensino participa e as escolas também, então a gente faz esse apoio, né, mas é uma ação permanente do CEJA. A gente ficou, assim, em stand-by nesse período de pandemia, porém lá antes, né, quando, em 2019, a gente já tinha essa parceria muito afinada com a Ariana, inclusive a gente fazia alguns encontros aqui, algumas rodas de conversa nas quais ela vinha, participava, eram de muito proveito. A gente não consegue fazer isso ainda neste momento, porém, se vocês quiserem, sinalize para a gente que a gente pode fazer em um número menor, em 2, em 3, espaço a gente tem, ou a gente pode fazer no momento assim, abrir uma sala e fazer em live individual, enfim. O que a gente quer deixar claro para vocês que esse momento foi só assim o pontapé para uma continuidade dessa ação, tá certo? Ela não se finda, ela se inicia aqui. Ariana, para você, olha, só tem que agradecer sempre e muito. Imagina, é um prazer sempre imenso e sempre que você precisar eu tô aqui.